Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo da Revista Espírita. Estamos no ano de 1858, no recorte Conversas Familiares de Além Túmulo, mês de junho. O Sr. Morrison, monomaníaco. No mês de março passado, um jornal inglês noticiara o seguinte sobre o Sr. Morrison, que acabava de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Segundo o jornal, nos últimos anos da sua vida, ele era presa de singular monomania. Imaginava-se reduzido à extrema pobreza, deveria ganhar o pão de cada dia com o trabalho manual. Sua família e seus amigos haviam reconhecido a inutilidade de tentar demovê-lo dessa ideia. Era pobre, não possuía 1 centavo e devia trabalhar para viver, essa sua convicção. Punham-lhe, pois, uma enxada nas mãos e cada manhã iam mandando trabalhar em seus jardins. Logo vinham procurá-lo, pois sua tarefa estava concluída. Pagavam-lhe um modesto salário pelo labor e ele ficava contente. Seu espírito era apaziguado e sua mania satisfeita. Teria sido o mais infeliz dos indivíduos se o tivessem contrariado. 1. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Morrison, que acaba de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna considerável, que se comunique conosco. Resposta: estou aqui. 2. Lembrai-vos do estado em que vos acháveis durante os 2 últimos anos da vossa existência na Terra? Resposta: é sempre a mesma. 3. Após a morte, vosso espírito ficará ressentido da aberração de vossas faculdades durante a vida? Resposta: sim. São Luís completa a resposta espontaneamente dizendo: desprendido do corpo, por algum tempo, o espírito sente a compressão dos seus laços. 4. Assim, vez morto, não recobrou o vosso espírito imediatamente a plenitude da sua faculdade? Resposta: não. 5. Onde estais agora? Resposta: atrás de irmãs. 6. Sois feliz ou infeliz? Resposta: falta-me alguma coisa, não sei o que, procuro, sofro sim. 7. Por que sofreis? Resposta: sofre pelo bem que não fez. São Luís. 8. De onde provinha essa mania de vos imaginar pobre com uma fortuna tão grande? Resposta: eu era. Rico verdadeiramente é aquele que não tem necessidades. 9. Qual a origem dessa ideia de que era necessário trabalhar para viver? Resposta: eu era louco e ainda o sou. 10. Essa loucura vinha de onde? Resposta: que importa? Havia escolhido essa expiação. 11. Qual a origem da vossa fortuna? Resposta: que te importa? 12. Entretanto, a invenção que fizesse não teria por fim um alívio do populacho? Resposta: e enriquecer-me também. 13. Que uso você fez da fortuna quando desfrutou da plenitude da razão? Resposta: nenhum, creio que a gozava. 14. Por que vos teria Deus concedido fortuna, já que não devíeis empregá-la em benefício dos outros? Resposta: havia eu escolhido a prova. 15. O que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho não é mais desculpável por se apegar a ela
do que aquele que nasceu na opulência e jamais conhecera a necessidade? Resposta: menos. São Luís acrescenta: aquele conhece a dor, mas não a alivia. Então, essa pergunta vai trazer esse questionamento: se o indivíduo que desfruta de uma fortuna que adquiriu trabalhando, ele é menos desculpável por se apegar a ela do que o que nascera numa opulência sem conhecer a necessidade. Porque aquele conheceu a dor e, mesmo tendo tido contato com a privação, com a dificuldade financeira, até com a miséria, não a alivia nos outros, tendo como realizar isso. 16. Lembrai-vos da existência que precedeu a que acabais de deixar? Resposta: sim. 17. Que éreis, então? Resposta: um operário. 18. Dissestes que éreis infeliz. Vedes um termo ao vosso sofrer? Resposta: não. Acrescenta São Luís: é cedo demais. 19. De que depende isso? Resposta: de mim. O que está ali mo disse. 20. Conheceis aquele que está ali? Resposta: vós o chamais Luís. 21. Sabeis o que ele foi na França no século XIII? Resposta: não. Conheço-o por vosso intermédio. Agradeço por aquilo que ele me ensinou, se referindo a São Luís. 22. Você acredita numa nova existência corporal? Resposta: sim. 23. Se tiver de renascer na vida corpórea, de quem dependerá a posição social que desfrutareis? Resposta: suponho que de mim. Já escolhi tantas vezes que isso não pode depender senão de mim. Observação: essa palavra, já escolhi tantas vezes, são características. Seu estado atual prova que, apesar das existências numerosas, pouco progrediu, estando sempre a recomeçar. 24. Qual a posição social que escolheríeis, caso pudesse começar novamente? Resposta: baixa. Avança-se com mais segurança. Só se está encarregado de si mesmo. 25. A São Luís. Não haverá um sentimento de egoísmo escolher uma posição inferior, na qual só estamos encarregados de nós mesmos? Resposta: em parte alguma estaremos encarregados apenas de nós próprios. O homem responde por aqueles que o cercam, e não apenas pelas almas cuja educação lhe fora confiada, mas ainda das outras. O exemplo faz todo o mal. Então ele vai explicar que mesmo aquele indivíduo que mora sozinho, ele não está encarregado só de si mesmo. Porque o indivíduo ele vai responder por todos os que o cercam, e não apenas por aqueles cuja educação lhe fora confiada, mas também dos outros, porque deixamos o nosso testemunho, que se for negativo, realizará o mal. Em sendo assim, nós temos esse compromisso primeiro com a nossa ação, o exemplo que deixamos, que é o que fica e é seguido por outrem. A palavra, ela voa com o vento, mas o testemunho, a prática de alguém é o que fica. 26. A Morrison. Agradecemos por haveres respondido às nossas perguntas. Rogamos a Deus vos dê força para que possais suportar novas provas. Respostas: vós me aliviastes, aprendi. Observação: pelas respostas dadas acima, se reconhece facilmente o estado moral desse espírito. São curtas, quando não monossilábicas, tem algo de vago, sombrio.
Um louco melancólico não falaria de outro modo. Essa persistência de aberração das ideias após a morte é um fato notável, embora não seja constante, podendo apresentar, por vezes, um caráter bem diverso. Teremos instância de citar vários exemplos em que se estuda diferentes gêneros de loucura. No subsequente, Kardec traz o suicida da Samaritana, que está relatado em O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 5, Suicidas. Recentemente, os jornais relataram o seguinte acontecimento. No dia 7 de abril de 1858, por volta das 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, decentemente trajado, apresenta-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e manda que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o empregado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolve entrar no seu gabinete a fim de verificar o ocorrido. Depara-se, então, com um horrível quadro. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Como a identidade do suicida não pôde ser apurada, fora o cadáver removido para o necrotério. Pensamos que poderíamos aurir um ensinamento útil à nossa instrução da conversa com o espírito desse indivíduo. Evocamo-lo, pois, dia 3 de abril, consequentemente 6 dias, apenas depois do seu trespasse. 1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do indivíduo que se suicidou no dia 7 de abril de 1858, nos banhos da Samaritana, que conosco se comunique. Resposta: espere. Após alguns instantes, ei-lo aqui. Observação: para compreender essa resposta, é preciso saber que geralmente há um espírito familiar, do médium ou da família, em toda reunião regular, que está sempre presente sem que o precise chamar. É ele quem faz vir o espírito que é evocado e, conforme seja menos ou mais elevado, ele próprio serve como mensageiro ou dá ordem ao espírito que lhe é inferior. Quando nossas reuniões têm por intérprete a senhora Hermance Dufaus, é sempre o Espírito São Luís que, de boa vontade, se encarrega desse labor. Então, ele vai trazer que quando a senhorita Hermance interpreta, o Espírito São Luís é quem sempre, de boa vontade, se encarrega desse trabalho. 2. Onde vos achais agora? Resposta: não sei, dizei-mo. 3. Na Galeria Valois, Palace Royal, número 35, numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que para convosco são benévolos. Resposta: dizei-me se vivo, esse caixão me sufoca. 4. Quem vos impeliu a vir aqui? Resposta: senti-me aliviado. 5. Qual o motivo que vos arrastaram ao suicídio? Resposta: morto eu? Não, pois que habito meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Ah, se a mão compassiva me aniquilasse de vez. Observação: embora separado do corpo, sua alma ainda está completamente imersa no que se poderia chamar turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrícolas ainda estão vivas, a ponto de se acreditar encarnado. 6. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Resposta: estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. 7. Tendes agora os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta: sim. Não revolvais com ferro candente a ferida sangrando. 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, domicílio, profissão? Resposta: absolutamente não. 9. Tinhais
família, filhos, mulher? Resposta: estava abandonado. Ninguém me amava. 10. Que fizeste para que ninguém vos amasse? Quantos o são como eu? Um indivíduo pode viver abandonado no seio familiar, quando ninguém o ama. 11. No momento de praticar o suicídio, experimentasse alguma hesitação? Ansiava pela morte, esperava o repouso. 12. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a tal projeto? Já não acreditava no porvir, era um desiludido. O futuro é esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti. Minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes me corroerem. Que sensação você experimenta no momento decisivo da morte? No tópico 14. Resposta: ela se completou? 15. Foi doloroso o momento em que a vida vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Continua São Luís: o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ressentia a volúpia da dor. A São Luís: tal estado é sempre consequência do suicídio? Sim. O espírito suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. 16. Dar-se-á o mesmo na morte acidental, embora involuntária, mas que abrevia a existência? Resposta: não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelo seu ato. Observação: havíamos preparado uma série de perguntas que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sobre sua nova existência. Diante das respostas, se tornaram o seu objetivo. Para nós, patente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação. Seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Essa dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, principalmente naquelas que durante a vida não elevaram a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se a um indivíduo pela primeira vez sonambulizado perguntarmos se dorme, ele responde quase sempre que não. E esta resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de toda a faculdade sensitiva. Ora, o sonâmbulo pensa, vê, sente, tem consciência da sua liberdade, logo não se cria adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar da palavra. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com essa maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o indivíduo que acaba de morrer. Para ele, a morte era aniquilamento do ser. Tal como o sonâmbulo, ele vê, sente, fala e assim não se considera morto, afirmando isso até que adquira a intuição do seu novo estado. E aqui ele dá um recorte que traz acerca da morte acidental, embora involuntária, que abrevia a existência. Não passará por essa experiência do auto-sida, porque num acidente involuntário não acontece um suicídio, a não ser que o indivíduo ele esteja embriagado, numa condição de alteração importante, e tomado o volante de maneira irresponsável, temerosa. Nesse sentido, ele pode se envolver num acidente que não tinha chegado o momento para o seu desencarne, devido à condição alterada de percepção em que estava por causa da bebida.
Daí se enquadra em suicídio indireto, com a sua subsequente consequência. Mas o indivíduo que esteja na estrada e seja envolvido num acidente, se não houve uma intenção dele em participar disso, não é voluntário. Se ele se preparou, mormente fez a higiene do seu sono adequada para pegar uma estrada por muitas horas, fez um controle da situação do veículo. Em sendo assim, ali na estrada, mesmo se ele tem algum tipo de imprudência, não vai ter o rigor de um autoexterminador. No entanto, a maneira como nós cuidamos, vigiamos, observamos para poder cumprir as nossas atividades adequadamente, vão ter consequências legítimas. No subsequente, Confissões de Luís, 11, terceiro artigo, extrato da vida de Luís XI, ditada por ele mesmo, a senhorita Hermans do Faux, ver os números de março-maio de 1858. Envenenamento do Duque de Guyenne. Em seguida, ocupei-me de Guyenne. Odette Dade, senhor de Lescun, se havia disposto comigo, fazia os preparativos da guerra com uma atividade impressionante. Era com muita dificuldade que alimentava o belicoso ardor do meu irmão, o Duque de Guyenne. Tinha de combater um adversário temível no espírito do meu irmão, a senhora de Thouars, amante de Carlos, Duque de Guyenne. Essa mulher nada procurava, a não ser tirar vantagem do império que exercia sobre o jovem duque, com vistas a dissuadi-lo da guerra, não ignorando que esse conflito tinha por fim o casamento do amante. Seus inimigos secretos tinham afetado louvar, em sua presença, a beleza e qualidades brilhantes da noiva. Isso fora o bastante para convencê-la de que sua desgraça seria certa se aquela princesa esposasse o Duque de Guyenne. Certa da paixão de meu irmão, recorreu à lágrima, à prece e a toda extravagância de uma mulher perdida em semelhante situação. O frágil Carlos cedeu, dando conhecimento de sua nova resolução a Lescun. Este logo previne o Duque de Bretanha e demais interessados, eles se alarmam, mandam representações a meu irmão, cujo efeito só serviu para mergulhá-lo ainda mais em sua hesitação. A favorita conseguiu, entretanto, com dificuldade, demovê-lo novamente da guerra e do casamento. Desde então, sua morte fora decidida por todos os príncipes. Temendo que o meu irmão viesse atribuí-la a Lescun, cuja antipatia pela senhora de Tours lhe era conhecida, resolveram conquistar Jean Fal, do Versoix, monge beneditino, confessor de meu irmão e abade de Saint-Dande. Então, aqui ele vai falando o relato onde mostra uma situação de um complô que se formou e uma urdição de assassinato que estava se desenhando. Esse homem era um dos partidários mais entusiastas da senhora de Tours e ninguém ignorava o ódio que votava Lescun, cuja influência política invejava. Não era possível que meu irmão lhe atribuísse jamais a morte de sua amante, pois aquele sacerdote era um dos favoritos, quem mais confiança ele depositara. Uma vez que apenas a sede da grandeza o ligava à favorita, deixou-se facilmente corromper. Há muito tempo que eu vinha tentando seduzir o abade, mas ele sempre repelia minha oferta, deixando-me, todavia, a esperança de alcançar esse objetivo um dia. Facilmente compreendeu a delicada posição que se meteria,
ao prestar ao príncipe o serviço que esperavam dele. Sabia que nada lhes custava desembaraçar-se de um cúmplice. Por outro lado, conhecia a inconstância de meu irmão, temia tornar-se sua vítima. Para conciliar sua segurança com seus interesses, determinou-se por sacrificar o seu jovem senhor. Tomando esse partido, tanto tinha chance de sucesso quanto de fracasso. Para os príncipes, a morte do jovem duque de Guyenne deveria resultar do desprezo ou de um incidente imprevisto. Mesmo que fosse imputada ao duque da Bretanha e seus comparsas, o trespasso da favorita passaria, por assim dizer, despercebida, pois que ninguém teria descoberto os motivos que confeririam uma importância real do ponto de vista político a ela. Admitindo que se pudesse acusá-los da morte de meu irmão, achar-se-iam expostos aos maiores perigos, porquanto teria sido meu dever castigá-los rigorosamente. Sabiam que não era boa vontade que me faltava. Nesse caso, o populacho se voltaria contra ele. O próprio duque de Borgonha, alheio ao que se tramava em Guyenne, ver-se-ia forçado a aliar-se a mim, sob pena de ser acusado de cumplicidade. Mesmo nessa última hipótese, tudo teria saído a meu favor. Poderia fazer que declarasse Carlos o temerário, criminoso, de lesa majestade, e levar o parlamento a condená-lo à morte, como assassino de meu irmão. Essas condenações, chanceladas por aquele tribunal importante, tinham sempre grande resultado, sobretudo quando era de uma legitimidade incontestável. Facilmente, vês que interesse tinha, enquanto móvel por trás, os príncipes em manejar o abade. Compensação, nada era mais fácil do que se desfazer dele secretamente. O abade Saint-Jean teria comigo ainda mais chance de impunidade. O labor que me prestava era da maior importância, sobretudo naquele momento. A liga formidável que se formava, do qual o duque de Guyenne era o centro, deveria perder-me infalivelmente. A morte de meu irmão era o único meio de destruí-la e, em consequência, de salvar-me. Ele ambicionava o favor de Tristão, o eremita, pensando por essa via conseguir elevar-se acima dele, ou pelo menos partilhar das minhas boas graças, da minha confiança com ele. Os príncipes, aliás, tinham cometido a imprudência de deixar-lhe nas mãos provas incontestáveis da sua culpabilidade. Eram escritos diferentes, como estavam naturalmente concebidos em termos muito vagos. Não seria difícil substituir a pessoa de meu irmão pela sua favorita, que não era designada senão em termos subentendidos. Entregando-me esse documento, ele afastaria de mim qualquer tipo de dúvida sobre minha inocência. Assim me livraria do único perigo que corria ao lado dos príncipes, provando que de forma alguma eu estava envolvido no envenenamento, deixava de ser meu cúmplice e me tirava qualquer interesse em fazê-lo parecer. Restaria provar que ele próprio nada tinha a ver com isso. Era uma dificuldade menor. Primeiro estava certo de minha proteção, depois, não tendo os príncipes qualquer prova da sua culpabilidade, poderia devolver-lhes as acusações a título calunial. Tudo bem passado, fez passar perto de mim um emissário, que fingira vir espontaneamente, a dizer-me que o abade Saint-Jean estava descontente com meu irmão. Vejo imediatamente todo o partido que poderia tirar dessa situação e caio na armadilha que o astucioso abade me estendera. Não suspeitando que aquele homem pudesse ter sido enviado por ele, despacho um de meus espiões de confiança. Saint-Jean representa tão bem seu papel que o emissário for enganado. Com base em seu relatório, escrevo ao abade a fim de o conquistar. Ele finge muito escrúpulo, mas triunfo.
com dificuldade. Concordo em encarregar-se do envenenamento do meu irmão. Aqui, então, ele vai dizer que ele houvera concordado em encarregar-se do envenenamento do seu jovem irmão. Tão pervertido me achava que nem mesmo hesitei em cometer esse horrível crime. Henri de la Roche, escudeiro do duque, encarrega-se de mandar preparar um pêssego que o próprio abade oferecera à senhora de Tours quando merendava à mesa com meu irmão. A beleza desse fruto era notável, ela chama a atenção do príncipe e o divide com ele. Tão logo haviam comido, a favorita sente dores violentas nas entranhas, não tarda em expirar, em meio ao mais atroz sofrimento. Meu irmão experimenta o mesmo sintoma, porém com muito menor violência. Pareça talvez estranho que o abade tenha servido de tal meio para envenenar seu jovem senhor. Com efeito, o mais leve incidente poderia frustrar seu plano. Entretanto, era o único que a prudência poderia autorizar. Estabelecia a possibilidade de um equívoco. Pressionada pela beleza do pêssego, era muito natural que a senhora de Tours fizesse com que seu amante também admirasse, oferecendo-lhe a metade. Ele não poderia deixar de aceitá-la e de comer um pouco, fosse ainda por complacência. Mas, ao admitir que comesse somente um pedacinho, seria suficiente para provocar o primeiro sintoma necessário. Então, um envenenamento posterior poderia levar à morte, como consequência do primeiro. Desde que souberam da consequência funesta do envenenamento da favorita, o terror toma conta dos príncipes. Não tiveram a menor suspeita da premeditação do abade. Pensaram apenas em dar toda a aparência de naturalidade à morte da jovem senhora e à enfermidade do seu amante. Nenhum deles toma a iniciativa de oferecer contraveneno ao infeliz príncipe, temendo comprometer-se. Essa providência, com efeito, teria dado a entender que conhecia o veneno e que, por conseguinte, eram cúmplices do crime. Graças à juventude e à força do seu temperamento, Carlos resiste por algum tempo ao veneno. Seu sofrimento físico não fez outra coisa senão levá-lo com mais ardor ao seu antigo projeto. Temendo que a moléstia diminuísse o zelo de seus oficiais, quis que renovasse o juramento de fidelidade. Como exigisse que se comprometesse a servi-lo contra todos e contra tudo, mesmo contra mim, alguns deles, temendo a morte que parecia próxima, recusaram-se a fazê-lo e passaram para minha corte. Observação: em nosso número precedente, lemos os interessantes detalhes fornecidos por Luís XI sobre sua morte. O fato que acabamos de relatar não é menos notável, pelo duplo ponto de vista da história e do fenômeno das manifestações. Aliás, não tínhamos dificuldade senão quanto à escolha. A vida desse rei, tal como fora ditada por ele mesmo, é sem contestação a mais completa que temos. E podemos mesmo dizer a mais imparcial. O estado do espírito de Luís XI permite-lhe hoje apreciar as coisas num valor justo. Pudermos ver, pelos 3 fragmentos que citamos, como ele faz o seu próprio julgamento. Explica sua política melhor que qualquer um de seus historiadores. Não absolve a própria conduta e, em sua morte, tão triste, tão vulgar por um monarca, que fora todo poderoso até algumas horas antes, vê um antecipado castigo. Como fato da manifestação, esse trabalho oferece um interesse todo particular. Prova que as comunicações espíritas podem nos esclarecer sobre a história, quando sabemos nos colocar em condição favorável. Fazemos votos porque a publicação da vida de Luís XI, da mesma forma que a não menos interessante de Carlos VIII, igualmente concluída, vem em breve fazer companhia de Joana d'Arc. E esse recorte traz livros de romances espíritas que vão nos dar o roteiro da trajetória
de vultos do cristianismo, como Paulo de Tarso. No livro psicografado pelo Chico, Paulo Estevão, onde a gente tem detalhes daquele período da conversão de Saulo, depois dele se transformar em Paulo, e do caminho que ele fez de divulgação da Boa Nova entre os gentios da época, e também vai trazer a trajetória de Estevão, que foi feito o ataque à sua pessoa e ele acaba lapidado e supliciado como o primeiro mártir do cristianismo, mas há relatos de outros. No entanto, Estevão vai ser aquele pioneiro naquela primeira hora cristã, devido à mentoria que ele realizará após o seu desencarne da trajetória de Paulo. E junto com Abigail, que irmã de Estevão, ambos fizeram essa tutoria a Paulo no seu trabalho importante e que vai marcar aquele período, nos legando com as suas cartas, com o seu testemunho de lealdade a Jesus. Então, Consono Kardec traz as psicografias, elas trazem detalhes que não estavam no Novo Testamento, com riqueza de detalhes. A gente tem no livro Boa Nova também relatos de Maria de Nazaré, de Maria de Magdala, das interações de troca de figurinha entre Jesus e os discípulos, aqueles os quais ele frequentava a casa e que realizou cura, milagre, libertação ali naquele meio. Consono aquele populacho conseguir entender e que nos traz detalhes que foram disponibilizados a partir desses escritos, também da psicografia do Chico. Pela psicografia do Divaldo Franco, existem relatos da primeira hora cristã que da mesma forma vão nos dar contributo desse jaez. Henri Marte, Comunicações Extracorpóreas. Vemos certos escritores eméritos dar de ombros a simples referência de uma história escrita pelos espíritos. Como, dizem eles, como pode os seres de outro mundo vir controlar o nosso saber a nós sábios terrícolas? Isso é possível. Senhores, não vos forçamos a acreditar, nem sequer nos esforçaremos, por pouco que seja, para vos demover dessa ilusão tão cara. Até mesmo no interesse da vossa glória por vindoura, nós os exortamos a inscrever vossos nomes, em caracteres indestrutíveis, ao pé dessa sentença modesta. Todos os partidários do Espiritismo são insensatos, porque somente a nós cabe julgar até onde vai o poder de Deus. E isso a fim de que a posteridade não vos possa esquecer. Ela mesma verá se deve conceder-vos um lugar ao lado dos que até pouco tempo repeliram indivíduos a quem ciência e reconhecimento público já erige estátua. Então, vai explicar que existia essas ideias. No entanto, eis um escritor cuja capacidade não é desconhecida por ninguém ousa, a despeito do risco de fazer-se passar também por um cérebro vazio, achando bandeira de ideia nova sobre a relação do mundo físico com o mundo incorpóreo. Na História de Franz, Jean Marte, volume 6, página 143, lemos o seguinte a propósito de Joana d'Arc. Existe na humanidade uma extraordinária ordem de fatos morais e físicos
que parece derrogar as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase, sonambulismo, quer artificial, quer espontâneo, com todos os seus fenômenos impressionantes, deslocamentos sentidos, de insensibilidade total ou parcial do corpo, de exaltação da alma, enfim, de percepção alheia a toda condição da vida habitual. Essa classe de fatos fora julgada sob pontos de vista inteiramente opostos. Os fisiologistas, vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos físicos, qualificam de doença o estado estático ou sonambúlico, admitindo a realidade daqueles fenômenos, poderiam ser incluídos na patologia e negando todo o resto, isto é, tudo aquilo que pareça estranho às leis constatadas na física. A seus olhos, a doença mesmo se converteria em loucura, quando ao deslocamento da ação dos órgãos junta-se a alucinação do sentido, tal como a visão de objeto que só existe para o visionário. Um eminente fisiologista defendera com toda clareza a tese de que Sócrates era louco, porque esse filósofo imaginava conversar com seu demônio. Respondem os místicos não somente atestando por reais os fenômenos extraordinários das percepções magnéticas, questões sobre a qual encontram numerosos auxiliares e incontáveis testemunhas fora do misticismo, mas também sustentando que as visões dos estáticos têm objetos reais, vistos, é certo, não através do olho do corpo, mas do espírito. Para eles, o êxtase é a ponte lançada do mundo visível ao mundo invisível, o meio de comunicação do indivíduo com os seres superiores, a lembrança, a promessa da existência de um orbe melhor, de onde fomos destituídos e que devemos reconquistar. Então, traz acerca dessa sustentação da visão do estático ter objeto real, visto não pelo olho orgânico, mas do espírito. Nesse debate, que partido deve tomar a filosofia e a história? Não poderia a história determinar com precisão nem limite, nem extensão do fenômeno e da faculdade estática e sonambúlica. Constata, porém, que ocorre por toda parte. Sempre os homens neles acreditaram. Tem exercido uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se tem manifestado não somente entre os contemplativos, mas igualmente entre os gênios mais poderosos, mais ativos, enfim, entre a maior parte dos grandes iniciados. Por mais desarrazoados se mostrem diversos estáticos, nada há de comum entre as divagações da loucura e as visões de alguns. Tais visões podem estabelecer ligações com certas leis que os estáticos de todos os países, de todos os séculos, têm o que se poderia chamar uma linguagem de símbolos, da qual a poesia é apenas um derivado. Linguagem que exprime, menos ou mais constantemente, mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens. Então, aqui ele traz a impossibilidade da história determinar de maneira precisa a baliza e a extensão da faculdade do fenômeno estático e sonambúlico, mas vão constatar que ocorre em toda parte, sempre os homens nele acreditaram, e sua ação considerável sobre os nossos destinos. Talvez seja mais temerário ainda tentar-se concluir em nome da filosofia. Entretanto, após haver reconhecido a importância moral desse fenômeno, por mais obscura nos seja sua lei, sua finalidade, depois de neles distinguir 2 graus, um inferior, que não passa de uma extensão estranha ou de um deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, o outro superior,
nada mais sendo que a exaltação prodigiosa da força moral e intelectual, o filósofo poderia sustentar o que nos parece que a ilusão do inspirado consiste em tomar como revelação trazida por um exterior ser, anjo, gênio ou santo, a revelação interior dessa personalidade infinita que está em nós, e sói também entre os melhores e os maiores, as quais se manifestam como lampejos de força latente que ultrapassa, quase sem medida, a faculdade da nossa condição atual. Numa palavra, na linguagem do mestre, são para nós fatos de subjetividade, enquanto as percepções dos mestres. Na linguagem das antigas filosofias místicas, das religiões mais adiantadas, são revelações do Fel, masdeísta, do bom demônio, o de Sócrates, do anjo guardião, desse outro eu, que nada mais é que o eu eterno, em plena posse de si mesmo, a pairar sobre o eu envolvido nas sombras dessa vida. Figura do magnífico símbolo zoroastriano, figurado por toda parte em Persépolis e em Nínive. O Fel alado ou eu celeste, adejando sobre a criatura terrícola. Negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado não vê em sua pretensa manifestação mais que a forma dada à intuição do estático, pela crença de seu tempo, de seu país, e buscar a solução do problema na profundeza da personalidade humana, não é absolutamente uma maneira de pôr em dúvida a intervenção divina nesses fenômenos grandes e nessas grandes existências. O autor, sustentáculo de toda a vida, por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação, por mais distinta que seja do nosso ser contingente, a sua absoluta personalidade, de forma alguma é um ser exterior, isso é estranho a nós, e não é de fora que ele nos fala. Quando a alma mergulha em si própria, nela o encontra. Em toda inspiração salutar, nossa liberdade se associa à sua providência. Aqui, como em toda parte, graça o duplo escolho da incredulidade, da piedade mal esclarecida. Uma não vê mais que ilusão e impulso puramente humanos, a outra recusa admitir qualquer parcela de ilusão, de ignorância ou de imperfeição, onde vê somente o dedo de Deus, como se os enviados divinos deixassem de ser homens, indivíduos de um certo tempo, de um certo lugar, como se os lampejos sublimes que lhes atravessam a alma, aí depositasse a ciência universal e a perfeição absoluta. Nas mais evidentes, providenciais inspirações, os erros que procedem dos homens se mesclam à verdade que provém de Deus. O ser infalível ninguém comunica, sua infalibilidade. Não pensemos que essa digressão possa parecer supérflua. Deixamos de nos pronunciar sobre o caráter, sobre a obra daquelas que foram inspiradas e que no mais alto grau deram testemunho das extraordinárias faculdades de que faláramos há pouco, que as aplicara à mais retumbante missão dos tempos modernos, pois era preciso a expressão de uma opinião quanto à categoria dos seres excepcionais a qual pertence Joana d'Arc. Variedades, os banquetes magnéticos. No dia 26 de maio, aniversário natalício de Mesmer, realizam-se 2 banquetes anuais que reúnem a elite dos magnetizadores de Paris e dos estrangeiros adeptos, que a eles queiram juntar. Sempre nos perguntáramos por que essa solenidade comemorativa é celebrada por 2 banquetes rivais, nos quais cada lado bebe a saúde do outro e nos quais se ergue, sem resultado, um brinde à união. Quando se está lá, parece que estão bem perto de se entenderem. Por que, então, a cisão entre homens que se dedicam ao bem do populacho e o culto da verdade?
não lhes apresentará a verdade sob a mesma luz? Terão duas maneiras de compreender o bem da coletividade? Estarão divididos sob princípios de sua ciência? Absolutamente. Têm todas as mesmas crenças, o mesmo mestre, que é Mesme. Se estes cuja memória invocam, atende ao apelo que lhe fazem, como acreditamos, deve lamentar ao ver a desunião entre seus discípulos. Felizmente, essa falta de união não provocará guerras como a que, em nome do Cristo, tem ensanguentado o orbe, para a eterna vergonha dos que se dizem cristãos. Mas essa garra, por mais inofensiva que seja, embora se limite a golpe de pena e a beber cada um do seu lado, numa condição guerreosa, nem por isso deixa de ser menos lamentável. Gostaríamos de ver os homens de bem unidos no mesmo sentimento de confraternização. Com isso, a ciência magnética ganharia em progresso, em consideração. Desde que os dois campos não estão divididos por divergências doutrinárias, a quem, pois, aproveita o seu antagonismo? Só podemos ver-lhe a causa na susceptibilidade inerente à imperfeição da nossa natureza, que os homens, até mesmo os superiores, não estão isentos. Em todo o tempo, o gênio da discórdia tem agitado seu facho sobre a humanidade. Isso é, do ponto de vista espírita, os espíritos invejosos da felicidade dos homens inferiores, entre eles encontram um acesso muito fácil. Feliz aqueles que têm bastante força moral para repelir suas respectivas sugestões. Fizeram-nos a honra de nos convidar a uma dessas reuniões. Como ocorreriam simultaneamente, por não sermos ainda senão um espírito muito materialmente encarnado, nem possuímos o dom da ubiquidade, só nos fora possível satisfazer a um desses graciosos convites, o que fora presidido pelo doutor Duplan. Deveríamos dizer que os partidários do espiritismo ali não constituíam maioria. Todavia, constatáramos com prazer que, a parte alguns piparotes dados aos espíritos nas espirituosas canções que foram executadas pelo senhor Julius Love e nas mãos menos divertidas cantadas pelo senhor Forte, que exigirá a honra do bis, da parte de ninguém foi a doutrina espírita objeto dessas críticas tão inconvenientes, de que são pródigos certos adversários, apesar da educação que se auto-vangloriam. Longe disso, num notável discurso, e por isso mesmo aplaudido, o doutor Duplan proclamara em alta voz o respeito que se deve ter pelas crenças sinceras, ainda mesmo que nós compartilhemos. Sem se pronunciar contra ou pró o espiritismo, fez observar sabiamente que os fenômenos do magnetismo, ao nos revelar uma força até então desconhecida, deve tornar-se ainda mais circunspectos em relação ao que se pode ainda revelar. E que pelo menos seria imprudência negar o que não compreendemos ou não podemos contatar. Sobretudo, quando se apoia na autoridade de indivíduos honrados, cuja luz e cuja lealdade não poderia ser posto em dúvida. São palavras sensatas que agradecemos ao senhor Duplan. Singularmente contrasta com a de certos adeptos do magnetismo, que de forma desrespeitosa cobre de ridículo uma doutrina que confessam não conhecer, esquecendo eles mesmos que outrora foram alvo dos sarcasmos, que foram também enviados aos hospitais de alienados, perseguidos pelos céticos, como inimigos do bom senso da religião. Hoje, que o magnetismo se reabilitara pela própria força das coisas, que dele não mais se ri, que se pode, sem temor, confessar-se magnetizador, é pouco digno, pouco caridoso para eles usarem de represálias contra uma ciência irmã da sua, que não lhes poderia prestar senão um apoio salutar. Não atacaremos homens, dizem, somente rimos daquilo que nos parece ridículo,
aguardando que a luz se faça para nós. Em nossa opinião, a ciência magnética que professáramos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. Parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível nesse orbe, não tomando como alvo as coisas sérias. Esquecem-se, pois, de que contra eles fora usada a mesma linguagem, que também acusava os incrédulos de julgarem levianamente, e que diziam, como nós agora, por nossa vez: paciência, rirá melhor quem ri por último. Errata, no número 5 de maio de 1858, uma falha tipográfica desnaturou um nome próprio, que por isso mesmo perdera o sentido. A página 142, linha primeira, em vez de Poriolese, lê Pergolese. Então, ele vai trazer essa situação da crítica que verve dos magnetizadores para os espíritas. Então, nesse recorte que ele vai trazer, que não pode hoje fazer o uso de um mesmo mecanismo sem se comprometer. No momento em que os magnetizadores estavam derramando essa sátira sobre o espiritismo, quem desejasse se tornar magnetizador poderia, sem temor, confessar-se tal, porque já houvera se reabilitado pela própria força das coisas. Então, ele vai trazer no subsequente que as colocações de rirem daquilo que para eles soava ridículo fariam até que a luz se fizesse para suas percepções e discernimento acerca da situação. Por isso que disseram que a ciência magnética que professam há 35 anos deveria estar inseparável da seriedade. Em sendo assim, a verve satírica combusta nesse mundo, não tomando como alvo as coisas sérias. Por isso que Kardec ele traz para fazer a finalização de que contra os magnetizadores foi usada a mesma linguagem, acusando incrédulos de julgar levianamente e que diz, como nós agora, que rirá melhor quem ri por último, para ter paciência. E é curioso porque os mecanismos que foram usados para atacar o espiritismo e para fazer o mascaramento daquilo que ele traz e convencer a população de que é algo diabólico, contaminador, isso chega até os nossos dias. Eu que venho de um berço católico, cresci ouvindo relatos associando o espiritismo a diabolismo, a bruxaria, a magia, charlatanismo, e trazendo comentários soezes, satirosos, que jogava as crenças espíritas no fogo. Inclusive, quando a gente tem o Auto de Barcelona, onde 300 exemplares espíritas, incluindo o Livro dos Espíritos, foram queimados, isso só fez fluxar uma situação que indivíduos de outras religiões tomaram como prática, alegando que a leitura de um exemplar espírita o contaminaria. Em sendo assim, quando o indivíduo se perceber diante de um folheto, um brochuro espírita, ele era orientado a queimar isso.
Eu, em torno de uns 13 anos, tinha feito a leitura de um livreto que tinha mensagem diária, que estava me fazendo muito bem. E assim, diariamente, eu pegava uma mensagem, refletia com ela. Quando me foi avisado que o livro era espírita. E aí eu queimei. E isso acaba que tem uma repercussão espiritual, porque mostra uma situação de dificuldade ali da minha pessoa de abordar a ciência espírita com o benefício e a instrução como Consolador prometido que Jesus nos traçara e nos prometera. Na Revista Espírita do mês de julho, Kardec começa falando da inveja. Dissertação moral ditada pelo Espírito São Luís ao Senhor D. Em uma das sessões da sociedade, São Luís nos havia prometido uma dissertação sobre a inveja. O Senhor D, que começava a desenvolver a mediunidade e ainda duvidava um pouco, não da doutrina, de que é um dos mais ferventes adeptos e quer compreender em sua essência, isso é do ponto de vista moral, mas da faculdade que nele se revelava. Invocara São Luís em seu nome particular, dirigindo-lhe a pergunta seguinte: poderia dissipar minhas dúvidas e inquietações a respeito da minha força mediúnica, escrevendo por meu intermédio dissertação que haveis prometido à sociedade para terça-feira, 1º de junho? Sim, para te tranquilizar o farei. Fora então que o trecho seguinte foi ditado. Faremos notar que o Senhor D dirigiu-se a São Luís com um coração puro, sincero, sem intenção segunda, condição indispensável a toda boa comunicação. Não era uma prova que fazia, duvidava apenas de si próprio, permitindo Deus que fosse atendido, a fim de dar-lhe os meios de tornar-se útil. Hoje o Senhor D é um dos médios mais completos, não só pela grande facilidade de execução, como por uma aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo aqueles de ordem mais elevada, que facilmente se exprime e de boa vontade por seu intermédio. São essas, sobretudo, as qualidades que devemos procurar no médio, e que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade, exercício. O Senhor D não necessitara de muita paciência, havia nele a vontade, o fervor, unidos a uma aptidão natural. Bastaram alguns dias para levar a sua faculdade ao mais alto grau. Eis o ditado que lhe fora dado sobre a inveja. Então, ele vai trazer aqui um pouco acerca das características desse médium, que tinha a boa vontade, o fervor, a fé, a aptidão natural. Então, alguns dias, ele leva a sua faculdade ao mais alto grau. Vede esse homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrícola está no auge. Inveja o ouro, o luxo, a felicidade fictícia ou aparente de seu semelhante. Seu coração está devastado. Sua alma secretamente consumida por essa incessante luta do orgulho e da vaidade não satisfeita. Carrega consigo em todos os instantes da sua miserável existência uma serpente que acalenta no peito, sem cessar lhe sugerindo os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? Não obstante, isso me é devido como aos outros. Sou homem como eles. Por que seria deserdado? E se debate na sua impotência, tormentado pelo suplício horrível da inveja. Feliz ainda se essas funestas ideias não o levarem à beira do abismo. Entrando nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter, pela violência, o que julga ser-lhe devido. Se não irá expor aos olhos de todos o mal horrendo que o devora. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimar. E ainda bem digo,
o Criador, porquanto a infelicidade é um benefício de que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Fazei vossa felicidade, vosso verdadeiro tesouro na terra, em obras de caridade, de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidos no reino de Deus. Essas obras do bem farão vossa alegria, vossa eterna felicidade. A inveja é uma das mais feias, mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males, que se irão um a um à medida que se pipocarem os homens de boa vontade, que a vós se seguirão. Amém. Então, ele vai trazer aqui essas colocações do Espírito São Luís e, no subsequente, uma nova descoberta fotográfica. Vossos jornais relataram o seguinte fato. Nesse recorte supracitado, ele traz esse relevo das obras de caridade e de submissão. Porque o indivíduo, quando ele está imbuído do trabalho no bem, ele não tem tempo nem disposição de preocupar com o que está acontecendo do lado, a não ser para auxiliar. Porque ele está tomado pelo bem que ele deseja realizar, pelo labor com o qual ele se comprometera. Então, acaba que o indivíduo que se deixa levar por esses sentimentos sombrios, do ciúme, do ódio, da inveja, do rancor, da calúnia, é porque ele está sem objetivo existencial. E, em sendo assim, a sombra assoma e tem a voz final. Nesse sentido, que quando nós corremos atrás do nosso propósito existencial e abraçamos o trabalho com Jesus, o nosso tempo estará tomado, absorvido para algo elevado. Isso vai nos harmonizando, nos fortalecendo, e o nosso desejo é fazer avançar a nossa lealdade a Jesus, através das ações concretas. No recorte Uma Nova Descoberta Fotográfica, vários jornais houveram relatado o seguinte fato. O senhor Badet, morto no dia 12 de novembro último, após uma enfermidade de 3 meses, diz o jornal de Dijon, costumava, toda vez que ele permitia as forças, postar-se a uma janela do primeiro andar com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua, a fim de se distrair, vendo transeúnte que passava. Há alguns dias, a senhora Pelt, cuja casa ficava defronte da residência da viúva Badet, percebeu na vidraça dessa janela o próprio senhor Badet, com seu boné de algodão, seu rosto emagrecido, enfim, tal qual tinha visto durante sua doença. Grande foi sua emoção para dizer o mínimo. Não apenas chamar os vizinhos, cujo testemunho podia ser suspeito, mas também homens sérios que perceberam bem distintamente a imagem do senhor Badet na vidraça da janela em que tinha o costume de ficar. Tal imagem foi mostrada também à família do defunto, que imediatamente fizera desaparecer o vidro. Todavia, ficara bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto doente, que nela estava como daguerreotipado. Que é essa daguerreotipação, fenômeno que poderíamos explicar se do lado oposto da janela houvesse outra, por onde o raio solar pudesse ter chegado ao senhor Badet, mas não havia nada. O quarto tinha uma única janela. Tal é a verdade, crua e nua, sobre esse fato impressionante, cuja explicação deve ser deixada aos sábios. Essa imagem fotográfica obtida vai trazer sobre alguém algo ou de si mesmo com emprego
daguerreótipo, antigo aparelho fotográfico inventado por Louis-Jacques Daguerre, 1787-1851, físico e pintor francês, que fixaram a imagem obtida na câmara escura numa folha de prata, sobre uma placa de cobre. No subsequente, vai ser trago que confessáramos a leitura do artigo, nosso primeiro impulso foi de classificá-lo como vulgar, como se faria com notícia apócrifa, a ele não ligando a menor importância. Poucos dias depois, o Sr. Gilbert de Bruxelas assim nos escrevera: a leitura do fato que se segue, daquele que acabáramos de citar, passado em meu país, com um de meus parentes, dei de ombros ao ver o jornal que o relata, remeter aos sábios a sua explicação, e essa família valorosa retirava a vidraça através da qual Badet olhava os transeuntes. Evocai para saber o que ele pensa disso. Essa confirmação do fato, a parte do homem do caráter do Sr. Gilbert, cujo mérito, honorabilidade todos conhecem, além da circunstância particular de ser o herói, um dos seus parentes, não nos poderia deixar dúvida quanto à sua veracidade. Conseguintemente, evocáramos o Sr. Badet na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 15 de junho de 1858, terça-feira. Eis as explicações que se seguiram. 1. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito Badet, morto em Dijon, a 11 de novembro último, que se comunique conosco. Resposta: estou aqui. 2. O fato que vos concerne, que acabamos de relembrar, é verdadeiro? Resposta: sim, é verdadeiro. 3. Poderíeis dar-nos sua explicação? Existem agentes físicos, por ora desconhecidos, que mais tarde se tornarão comuns. Trata-se de um fenômeno bastante simples, semelhante a uma fotografia, combinado com forças que ainda nos são encobertas. 4. Por vossas explicações, poderíeis apressar o momento dessa descoberta? Resposta: bem que gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e do labor humano. 5. Poderíeis reproduzir pela segunda vez o mesmo fenômeno? Resposta: não fui eu quem o produzira. Foram as condições físicas das quais sou independente. 6. Pela vontade de quem e com qual finalidade se dera esse fato? Produziu-se quando eu era vivo, independente da minha vontade, um estado particular da atmosfera o revelou depois. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas desse fenômeno, sendo emitido várias opiniões sem que ao espírito fosse dirigidas outras perguntas, este diz espontaneamente: não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia, que também há sobre o perispírito? 7. Foi-nos dito ultimamente que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Que foi aí uma pergunta. Traga. A galvanoplastia é a arte de aplicar uma camada metálica sobre uma superfície por meio de pilha galvânica. O perispírito não é o espírito. A aparência ou perispírito tem olhos, mas o espírito não os possui. Já vos disse bem, falando do perispírito, que eu estava vivo. Observação. Enquanto aguardamos que essa nova descoberta se faça, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Lamentaremos por um sentimento difícil de compreender que tenham destruído a vidraça, sob a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Badet. Tão curioso monumento poderia facilitar a pesquisa e a observação própria para o estudo da questão. Talvez tenham visto nessa imagem uma obra do demônio. Em todo caso, se o demônio tem algo a ver com esse assunto, seguramente é na destruição da vidraça, porque é inimigo do progresso. Então, ele traz aqui novamente esse aspecto de associar as questões espíritas com o demônio.
porque isso é uma tradição que nos foi traga desde os albores da primeira hora cristã e que vem se perpetuando, infelizmente. Hoje já existe um facilitamento importante pela divulgação da doutrina espírita, que vai ser codificada por Kardec na França, e que a partir desse momento vai ter sua divulgação amplamente acontecida, inclusive o Alto de Barcelona contribuiu para divulgar ainda mais a doutrina espírita. Mas acaba que essa facilitação que vem acontecendo ainda não tirou de todo os resquícios que existem ainda de que o espiritismo tem associação com o diabo, porque a existência num ser que perpetuamente está votado para o mal é uma ingenuidade que infelizmente nós acolhemos ao longo desses mais de 2000 anos e tomamos como norma para nós de instrução. Porque acreditar que tem um espírito que é perpetuamente voltado ao mal seria tomar Deus como um ser pior que o humano. O que existe são as almas criadas, saídas do sopro de Deus, e que em condições iguais são colocadas no carreiro evolutivo, onde há cada um segundo sua obra. Então a gente tem espírito em diferentes estágios evolutivos, e assim existem aqueles que estão no astral ainda numa condição de endurecimento, de crueldade, de débitos escabrosos, e que vão trazer as ações que eles têm na Terra, de obsedar, de influenciar em crime, de subjugar, de fascinar, de vampirizar, e que o indivíduo ignorante dessas realidades toma como o diabo. E essa crença na existência de um diabo já enlouqueceu muito cérebro fraco, porque aquela pessoa que não tem uma estrutura psíquica para lidar com esse tipo de informação, ela fica alucinada, alienada com essa ideia, levando a ela cometer atos esdrúxulos, ridículos, e ter degenerado a sua percepção com as ações que virão disso, do qual ela será responsável, por acreditar numa situação tão esdrúxula e que foge à lógica, ao bom senso. É por isso que nós temos que ter cautela com aquilo que é veiculado, porque Kardec vai trazer isso num dado recorte, quando tinha chegado um acusamento de que era culpa da doutrina espírita um aumento de número de indivíduos sendo internado em manicômio, e que quando Kardec vai trazer refutação, trazendo aspectos correlatos do quanto o espiritismo livra as pessoas de suicídio pelos esclarecimentos que dá novos ferramentais para lidar com obsessão, com subjugação, porque um espírito que me era desconhecido, a sua existência num dado estágio moral, espiritual, passa a ficar claro para mim, isso me dá a condição de lidar melhor com essa situação. Então, a gente tem uma série de contributos do espiritismo que leva os indivíduos a fortalecer a sua espiritualidade, a combater mais tenazmente a própria mazela, fazer a sua reforma moral. E nesse íncito, Kardec exara que a crença em seres diabólicos fez mais loucos do que as doutrinas
que foram culpadas dessa situação. E aqui ele vai trazer a diferenciação entre charlatanismo, entre cartomante, quiromante, que não é espiritismo. Existe uma mediunidade que o indivíduo pode ter e que ele vai usar de acordo com o seu interesse, mas que acabou sendo colocado no mesmo balaio. Por isso que muitas práticas que são estranhas à doutrina espírita foram tidas, a partir da codificação, como espiritismo. Nesse sentido que, quando o indivíduo ele coloca o seu dom mediúnico, que é um sexto sentido que todos temos, mas em um matiz diferente, e que não importa o tipo de mediunidade que o indivíduo tem, mas o que ele faz com isso. Porque se eu uso para o bem, eu vou ser secundada pelos bons espíritos. Agora, se eu uso para enganar o outro, para receber dinheiro, para me evidenciar, então eu serei secundada pelos obsessores, zombeteiros, levianos, vez que os bons espíritos se afastam por não coadunar com essas práticas. No subsequente, ele então vai dizer que as considerações sobre essa fotografia espontânea na resultação das explicações acima. O fato não é sobrenatural nem miraculoso. Quantos fenômenos estão no mesmo caso que nos tempos de ignorância deveriam ter ferido as imaginações por demais propensas ao maravilhoso? Em sendo assim, que um efeito puramente físico que prenuncia um novo passo na ciência fotográfica. O perispírito é o envoltório semimaterial do espírito, não é apenas depois da morte que o espírito se acha revestido dele. Durante a vida está unido ao corpo, é o laço entre o corpo e o perispírito. Então, esse laço entre o corpo e o espírito é o perispírito. A morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que afeta a aparência do primeiro, como se dele tivesse guardado a impressão. Geralmente invisível, em certas circunstâncias, o perispírito se condensa, combina-se com outros fluidos, torna-se perceptível a visão e, por vezes, até mesmo tangível. É ele que é visto na aparição. Seja qual for a sutileza, a imponderabilidade do perispírito, nem por isso deixa de ser uma espécie de matéria, cuja propriedade física ainda não são desconhecidas. Desde que é matéria, pode agir sobre matéria. Essa ação é patente no fenômeno magnético. Acaba de revelar nos corpos inertes pela impressão que a imagem do Senhor Badê deixa na vidraça. Essa impressão se deu quando estava vivo, conservou-se após sua morte. Mas era invisível. Foi necessário, ao que parece, a ação fortuita de um agente desconhecido, provavelmente atmosférico, para torná-la aparente. Isso não é espantoso, porque é sabido podermos à vontade fazer aparecer e desaparecer a imagem da guerra eotipada. Citamos isso como comparação, sem pretender estabelecer analogia de processo. Desse modo, o perispírito seria do Senhor Badê, que, exteriorizando-se do corpo desse último, teria, com o passar do tempo, sob o império de circunstâncias desconhecidas, exercido uma verdadeira ação química sobre a substância vítrea, semelhante à da luz. Incontestavelmente, a luz e a eletricidade devem desempenhar grande papel nesse fenômeno. Resta saber quais são os agentes, essas circunstâncias. O que mais tarde provavelmente se saberá, e será uma descoberta curiosa do tempo
moderno. Se é um fenômeno natural, dirão os que tudo negam, porque é a primeira vez que se produz. Por nossa vez, perguntar-lhes-emos por que imagens daguerreotipadas só se fixam depois de Daguerre, embora não tenha sido ele quem inventou a luz, tampouco as placas de cobre, nem cloreto, nem prata. Há muito tempo se conhece efeito de câmara escura, uma circunstância fortuita favorece a via de fixação. Depois, auxiliados pelo gênio de perfeição e imperfeição, chega-se à obra-prima que hoje vemos. Provavelmente é o mesmo fenômeno estranho que acaba de revelar-se. Quem sabe se ele já não se produziu e não passou despercebido por falta de um observador atento. Reprodução de uma imagem sob vida é um fato vulgar, mas fixação dessa imagem em outras condições que não a da fotografia, seu estado latente, sua reaparição depois, eis o que deva ser marcado nos fastos científicos. Se cremos nos espíritos, devemos esperar muitas outras ciladas, várias das quais nos são assinaladas por eles. Honra, pois, aos sábios suficientemente modestos para não acreditarem que a natureza, para eles, já tenha virado a última página do seu livro. Se esse fenômeno se produziu uma vez, deve poder reproduzir-se. É o que provavelmente ocorrerá quando dele tivermos a chave. Enquanto aguardamos, eis o que contavam dos membros da sociedade na sessão de que falamos. Então, aqui ele vai começar a falar sobre algo que houvera sido trago. Eu habitava uma casa em Montreux, estávamos no verão, o sol cintilava pela janela. Na mesma havia uma garrafa cheia d'água, debaixo dela uma pequena esteira. De repente a esteira pega fogo. Se alguém não estivesse lá, um incêndio poderia ter ocorrido sem que se lhe soubesse a causa. Tentei reproduzir o mesmo fenômeno centenas de vezes, jamais consegui. A causa física da combustão é bem conhecida. A garrafa produz o efeito de um vidro ardente. Mas por que não se pôde repetir a experiência? Independentemente da garrafa d'água, houve o concurso de circunstâncias que operavam de modo excepcional. A concentração dos raios solares. Talvez o estado da atmosfera, dos vapores, da eletricidade, da água, etc. Provavelmente tudo isso em certa proporção requerida. Daí dificuldade de reproduzir-se exatamente as mesmas condições e inutilidade de tentativa para se chegar a um efeito símile. Eis, pois, um fenômeno inteiramente do domínio da física, da qual conhecermos o princípio, mas, entretanto, não podemos repetir à vontade. Ocorrerá à mente do cético mais empedernido negar o fato? Seguramente não. Por que, então, negam esses mesmos céticos a realidade do fenômeno espírita, manifestação em geral, simplesmente por não se poder manipular a vontade? Não admitir que fora daquilo que conhecemos possa haver agentes novos, regidos por leis especiais. Negar esses agentes, porque não obedece às leis que conhecemos, é dar prova de bem pouca lógica, revelar um espírito por demais limitado. Voltemos à imagem do Sr. Badet. Como nosso colega e sua garrafa, certamente se farão numerosas tentativas infrutíferas, antes de obter qualquer êxito, até que um feliz acaso ou esforço de um gênio poderoso possa dar a chave do mistério. Então isso se transformará provavelmente numa arte nova, de que a indústria se enriquecerá. Desde já, podemos ouvir numerosas pessoas dizerem que há um meio bem mais simples de termos essa chave: pedi-la aos espíritos. É o caso de realçar um erro em que cai a maior parte dos que julgam a ciência espírita sem a conhecer. Primeiramente, lembramos desse princípio fundamental. Os espíritos, ao contrário do que se pensava outrora, longe estão de tudo saber. Dá-nos a escala espírita a medida da sua capacidade e moralidade. Diariamente a experiência confirma nossa observação a esse respeito. Os espíritos, pois, nem tudo sabem,
em muitos aspectos, sendo bastante inferior a certos homens. O espírito Badê, autor involuntário do fenômeno de que nos ocupamos, por suas respostas, demonstra certa elevação, mas não grande superioridade. Ele próprio reconhece sua falta de habilidade para dar uma expiação completa, explicando o que aconteceu. Como disseram, isso é tarefa de outros espíritos e do labor humano. Essas últimas palavras encerram todo o ensinamento. Seria cômodo não ter senão que interrogar o espírito para fazer a mais extraordinária descoberta. Onde estaria o método inventor, se uma oculta lhe viesse facilitar a tarefa? Poupar-lhe o trabalho de pesquisar. Por certo, mais de uma pessoa não teria escrúpulo de registrar uma patente de invenção em seu nome pessoal, sem mencionar o verdadeiro inventor. Acrescentamos que semelhantes perguntas são feitas visando interesse, na esperança de fortuna fácil, coisa pessimamente recomendada junto aos espíritos bons. Eles não se prestam jamais a servir como instrumento de tráfico. O homem deve ter sua iniciativa, sem o que será reduzida à condição de máquina. Deve aperfeiçoar-se pelo trabalho, é uma das condições da sua existência terrícola. Também é necessário que cada coisa venha a seu tempo e pelos meios que apraz a Deus empregar, pois os espíritos não podem desviar os caminhos providenciais. Querer forçar a ordem estabelecida é colocar-se à mercê de espíritos zombeteiros que lisonjeiam ambição, cupidez, vaidade, para depois se rir das decepções que causam. Muito pouco escrupulosos de sua natureza, dizem tudo o que se quer, dão toda a receita que se lhe pede, se necessárias apoiam fórmula científica, sem se importar ao menos se terão o valor da receita dos charlatões. Ilude-se, pois, todos que acreditavam pudesse os espíritos abrir-lhes minas de ouro. Sua missão é mais séria. Trabalhai e esforçai-vos, eis o que de fato precisais, disse um moralista célebre, do qual em breve daremos uma notável conversa de além-túmulo. A essa sábia máxima, a doutrina espírita acrescenta: é a estes que os espíritos sérios vêm auxiliar, pelas ideias que lhes sugerem ou por conselhos diretos, não a preguiçosos que desejam gozar sem nada fazer, nem aos ambiciosos que querem, sem esforço, ter o mérito. Ajuda-te e o céu te ajudará.